Porque isso é uma das coisas mais importantes do renascimento. Tornar o renascimento acessível para qualquer pessoa. Porque só assim a gente vai ser próspero de verdade. A gente tornar aquilo que a gente faz, o nosso Dharma, acessível. Por isso mesmo que eu gravo materiais como esse, para tornar o conhecimento acessível para quem, por enquanto, não quer investir. Para quem, por enquanto, não tem a consciência da prosperidade desperta, ou porque está faltando uma consciência material. Então, a primeira grande parte desse trabalho é entender a diferença entre a abundância, que é a essência de tudo, que é a energia, a prosperidade, que é a nossa relação com a abundância, que é a nossa consciência da abundância, e aí a prosperidade, o contrário, é a escassez. Isso aí a gente já pode fazer vários paralelos na vida, que não é só com relação ao dinheiro. Eu estou focando um pouco no dinheiro por causa da riqueza, mas a prosperidade, é a relação também com a energia. Por exemplo, tem pessoas que sentem falta de energia. Quantas pessoas falam, eu não tenho energia, estou cansada. E a outra, que é uma questão muito, muito grave, que a gente conversou ontem, nós três aqui, que é a falta de tempo, que a pessoa fala, não tenho tempo. Essa é uma das maiores falácias e uma das maiores leis pessoais negativas que existem, uma mentira pessoal. Porque o tempo é igual para todo mundo. Então quando a pessoa fala que ela não tem tempo, ela se priva da coisa que todo mundo tem igual. E a diferença das pessoas de sucesso na sociedade material, de riqueza, é que elas são boas gestoras de tempo. A gente pode ter escassez nos relacionamentos, a saudade, quando a pessoa fala saudade, eu sinto falta. Eu sinto falta de tal coisa, sinto saudade. Isso é a consciência da escassez, consciência da falta. Então a prosperidade é a relação que a gente tem com a abundância. E aí se você entende que tudo é abundante, que a energia é abundante, que o amor é abundante, que a saúde é abundante, que a paz é abundante, você começa a se relacionar de uma outra forma com isso. E você começa a trabalhar o seu merecimento. Você começa a permitir. Mas para isso é necessário fazer muita cura, purificação espiritual e desbloquear crenças limitantes. Então hoje a gente vai fazer exercícios nesse sentido, para verificar se a gente tem crenças limitantes, para verificar como que a gente foi educado e se a gente realmente já está vivendo aquilo que a gente gostaria de viver. Então eu quero perguntar para vocês que estão aqui no seminário, como é que está a relação de vocês com, propriamente dita, com prosperidade e riqueza? Vocês se sentem prósperos e ricos o suficiente? Já estão satisfeitos com o que vocês estão ou vocês têm que trabalhar mais isso? Não, eu tenho que trabalhar mais. Você pode melhorar, né? Você pode, a gente sempre acaba guardando alguma crença limitante, né? Algum obstáculo que a gente, alguma autossabotagem, né, que a gente cria. A gente sempre pode ser melhor, mas já assim, por alguns desbloqueios assim que eu tenho feito ultimamente, já dá para notar como é rápida a mudança, né, do chip, né? Como a gente começa a perceber quando se entra nessa energia, nesse fluxo, o quanto ela pode se manifestar de diversas formas em diversas pessoas. Então, assim, é certo que me faltam algumas coisas, mas eu já tenho tido o prazer de experimentar como é mudar um pouco o chip, né? Esse é o grande primeiro passo para a gente prosperar, é a gente ter consciência daquilo que a gente acha que falta. Nesse vídeo que ela falou, ainda faltam algumas coisas, mas o que falta? A gente tem que prestar bem atenção no que a gente acha que falta. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu aqui, o meu caso. A renda que eu gero mensalmente, assim, se for fazer uma média, não está nem em 20% da minha meta. Nem 20%. É porque eu tenho uma meta grande, uma meta audaz. Porque depois que eu virei papai, né? O Breno me conheceu antes de eu ser papai e a gente fez nossos filhinhos juntos. Então, antes de eu ser papai, eu não tinha meta financeira nenhuma. Eu só vivia a vida. Eu cheguei aqui em Garopaba e falei, vou ficar existindo aqui nesse lugar. Só existe, não precisa ter carro, casa, nada. Depois você tem filho, muda a mentalidade. Geralmente muda. E aí você precisa dar um aporte financeiro, você precisa... E hoje em dia eu já estou planejando investimentos, eu faço investimentos para os meus filhos, quando eles chegarem 18 anos, eles terem uma coisa lá. Então, uma parte do meu dinheirinho eu guardo e ponho no fundo de investimento para ir rendendo. Então, eu estou fazendo educação financeira agora e eu nunca tive educação financeira quando eu era criança, nesse sentido. E meus pais não fizeram esse mesmo tipo de plano. Me dão um super aporte, mas não fizeram esse plano. Então, no meu caso, eu analiso assim que eu preciso gerar cada vez mais riqueza. E aí, o que eu faço de fato? Como que eu ajo de maneira concreta para gerar riqueza? Eu tenho milhares de ideias.
Só que só ter a ideia não é o suficiente. Executar. Você precisa executar. E às vezes você não é o executor da sua ideia. Sim. E aí que está uma grande sacada. Você não precisa ser o executor da sua ideia. Você precisa transferir ela para alguém que possa ser o executor, caso não seja o seu executor. Porque muitas vezes você é visionário. Você é o sonhador. Né? Tem o dragãozinho, Exato. é o sonhador. Daqui a pouco nós vamos fazer isso aí também. Super importante. Então, às vezes, a ideia que você gera, nem sempre você vai conseguir manifestá-la. Mas é importante que você compreenda isso que ela falou, nós vamos fazer a vivência daqui a pouco, de se reunir com pessoas, de montar equipes, de transferir aquela ideia para alguém que possa. E o grande valor não está no produto, no serviço e no bem, está na ideia. E isso vocês podem ver nas sociedades espalhado. Exatamente. As pessoas mais ricas do mundo são pessoas que venderam boas ideias. Sabe qual é o meu temor nessa história toda? É a gente criar necessidades. Que de fato o ser humano não precisa disso. Né? É criar falsas necessidades, é incentivar mais o consumismo exacerbado. Né? Então a gente que está indo num caminho contrário, eu, pelo menos que eu já vivi, ao extremo a questão do consumismo, ao extremo a questão de explorar outras pessoas, enfim, até por causa da minha profissão. Mas agora, como eu estou fazendo o caminho inverso, eu preciso me entender, um caminho da simplicidade, do me desapegar, do entender realmente o que eu preciso para estar bem fisicamente, bem espiritualmente, e como fazer reverberar isso em outras pessoas. Então, isso existe uma sutileza assim, muito delicada que eu acho que tem que ter um cuidado especial. Essas ideias, de uma forma geral, seriam de como você cumprir... A riqueza está em gerar ideias que façam você cumprir o seu dharma, o seu propósito de vida. E não em ter ideias simplesmente para ficar rico. Tipo, eu vou fazer uma coisa que... Eu não sei se vocês já viram um filme do Jack Black, que chama A Inveja Mata no Brasil. Que é um cara que ele inventa um produto que é um spray que ele passa no cocô do cachorro e o cocô desaparece. Eu vi, muito bom. Assim? É um filme de comédia, super engraçado. Aí ele passa o spray e a merda some. Ele fala, não, resolvi o problema. E aí ninguém sabe pra onde que vai isso, Exato. né? Pra onde que vai... Exato. Só que ele fica super rico durante um tempo e vive a abundância, não sei o que, riqueza, compra casa, faz tudo, tal, fica ricão, não sei o que. E daí, no desenrolar da história, descobrem que aquilo lá está indo para algum lugar e causando um super mal para o planeta. Então, aquilo foi uma ideia que não tem sentido profundo, não é o dharma do cara, não sei o quê. Ele simplesmente queria ser rico e teve uma ideia de riqueza. E hoje em dia a gente vê muito isso, no falso empreendedorismo. O que ela fala, para mim, é o que a gente vive atualmente. Né? A grande maioria das ideias, infelizmente, assim... Inclusive, lamentavelmente, eu sinto, é uma impressão minha, eu sinto que a indústria do falso espiritualismo está crescendo de uma maneira tão absurda em termos de cursos online, de milagres, de fórmulas prontas. Em 3 passos conquiste a sua iluminação. Em 5 respirações... respiração não, mas em 5... Respiração não. Não, porque isso dá certo, já comprovei. Nós estamos comprovando. Ou, em 5 mantras, sabe? Diga 5 mantras e você vai conquistar sua prosperidade, vai desbloquear alguma coisa. Gente, então assim, é muito e-book, é muito falsos mestres, falsos gurus. Então isso... Porque poluindo. Eles também pegaram a ideia da espiritualidade, que está na moda da espiritualidade. Mas aí o que acontece? As pessoas acabam consumindo isso, Sim. obviamente que percebem que isso não dá certo, e o que acaba acontecendo? A pessoa acaba se afastando ainda mais do que está da espiritualidade real. Né? Então eu de fato assim, eu tenho muita precaução antes de escolher um curso. Eu tenho que conhecer bem a pessoa, quem ministra, para poder, eu vou porque eu sei que, né? Porque caso contrário, gente... analisando assim um exemplo bem concreto que afeta mais pessoas ainda, eu coloco a segunda indústria, que eu acho que agora é até a primeira do mundo, que é a indústria farmacêutica. Porque é importante a gente entender a diferença o que é empreendedorismo. Eu adoro ser empreendedor. E o que é um verdadeiro empreendedor? O empreendedor, ele é uma pessoa que ele observa uma demanda, uma necessidade, e ele cria uma ideia para resolver aquele problema, para aliviar aquela dor, para suprir aquela demanda. Isso é empreendedorismo. Só que hoje em dia existem os falsos empreendedores, que são a grande maioria,
e que eles criam ideias e criam a demanda. Então tem curso para criar demanda. Às vezes você inventa um produto que não tem demanda e você inventa a demanda para o seu produto, você começa a inventar a doença. E esse é o caso, por exemplo, das crianças índigo, que são diagnosticadas com transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, que existe o transtorno, é um transtorno realmente, se você analisar do ponto de vista psicológico, é um transtorno, porque é uma pessoa diferente da maioria, mas a necessidade pela medicação que não existe. E inventaram um remédio, e esse remédio vende bilhões por ano, a tal da Ritalina. Então, assim, exatamente isso que você está falando. Então, dentro do conceito de prosperidade e riqueza, a gente tem que se envolver com ideias que façam o nosso Dharma fluir e que sejam autênticas, verdadeiras. Não adianta nada a gente virar espiritualista e querer fazer as coisas por dinheiro. Até que ponto, de fato, isso vai melhorar a vida das outras pessoas da comunidade. Né? Porque Dharma está muito vinculado a isso. Dharma não é só para a gente. Dharma é para difundir, é para melhorar a vida das outras pessoas, é para curar, seja lá o que for. Né? Então, em que medida essa minha ideia vai ser benéfica para as outras pessoas? Porque se não houver um benefício real e não de criação de um consumo desnecessário, então vamos partir para outra ideia. Né? Eu já tive milhões de ideias, mas todas elas, não, isso aqui não vai melhorar muito a vida das pessoas, então vamos partir para outra. Só se marcar, né? E aí está uma coisa bem importante que ambos falaram, que o karma é uma palavra do sânscrito que significa ação. Toda ação tem uma reação, toda causa tem um efeito, tanto bom quanto ruim. Inclusive, acumular karma bom prende você tanto quanto acumular karma ruim. Até que você se liberte, que você atinja o grau de maestria e que você não se identifica com o seu ego, e aí os karmas são dissolvidos. E quando chega nesse ponto, você só tem karma positivo, que é o Dharma, e isso vai beneficiar todo mundo que está ao seu redor e todo o planeta. Então, esse ponto que a gente tem que chegar, de ter ações conscientes, ações positivas, e esse tipo de debate é muito importante para a gente entender se realmente tudo que a gente faz está vinculado com o nosso Dharma. É a consciência, né? Exato. É a respiração. Exato. É a conexão. É estar ali sempre presente naquilo que está se fazendo agora, nesse presente. Não, o que eu acho, assim, por mim, né? É que é válido, né? Essa preocupação de será que o que eu estou fazendo não é estimular o consumismo? Ou será que esse é um empreendedorismo realmente que vai ajudar o meu próximo, né? Mas aí eu trago para mim que por um momento, por um bom tempo, né, até hoje ainda acontece, de me preocupar muito com os meus atos, né? Será que esse ato vai incomodar, vai causar algum benefício? Agora, saindo do empreendedorismo, qualquer ato, né? Qualquer ação que eu vou fazer, será que vai, será que não vai? Só que eu vi que isso estava me levando para um caminho meio neurótico, entendeu? Preocupado com cada coisa que eu vou tocar, cada coisa que eu vou mexer. E eu acho que é impossível entrar num fluxo de prosperidade se você está tão preocupado com cada ato. Então eu achei que seria muito mais válido para mim me preocupar em entrar no meu processo de me conectar comigo, com a minha essência, com o meu processo de autocura, que aí eu não ia ter que estar me preocupando com cada ato, porque a essência ia estar cada vez mais presente e a essência é divina. Então, se a essência está agindo, vai entrar em ação, com certeza vai ser um ato bom, vai ser um empreendedorismo bom, uma ideia boa, né? Então eu prefiro comigo me concentrar mais nesse meu processo, me preocupar sim com o ato, mas não tanto com cada ação que eu vou ter ou com cada ideia que eu vou executar. Mas é isso, né? Tipo, a preocupação vem da onde, né? Da mente. Um outro não é o canal da essência, a menos que ela esteja alinhada com essa essência, né? Que ela realmente seja uma ferramenta, assim como o dia, porque a mente é por onde se dá, né? A criação, né? A maquininha lá que transforma a energia em produto. Eu faço um paralelo aqui ao que os dois estão falando, que o que a Silvia estava pontuando é justamente o comportamento do ego humano e você está pontuando o comportamento da essência, do espírito. Então, a gente pode falar de forma assim mais tabajara, né? O eu inferior e o eu superior, ou o eu divino. A gente tem um eu inferior, que é o animal instintivo, a gente tem o eu superior, que é o impulso evolutivo, e o resultado é o eu divino, que está concentrado aqui no chakra cardíaco. Então a gente tem uma flecha para baixo aqui, uma flecha para cima e, né, o anahata, que é a estrela de Davi, que está aqui, a união.
Então, o eu divino é a consequência. Isso que você está falando é a busca pelo eu divino. E quem se preocupa com as coisas é o ego, porque o ego está comparando, o ego está pensando se é bom, se é ruim, se não sei o quê. E quem cria as falsas demandas é o ego. Porque o ego tem falsos objetivos, falsas metas. E a riqueza está em você atingir o seu estado divino e você fluir através disso. E proporcionar ideias divinas, produtos divinos e bens divinos. Então, dando um exemplo aqui, vamos dar exemplos práticos de quais tipos de serviços que são divinos. Tudo que envolve aquilo que você faz com amor e que gera amor na vida das outras pessoas, que gera bem-estar. Então, por exemplo, a pessoa trabalha com massagem. A pessoa gosta de fazer massagem, se sente bem, se sente amor próprio, sente que está fazendo bem e o outro sente aquele benefício. Isso é um tipo de expressão nítida de uma ideia que gera um serviço e algo bom. Um produto que seja bom, por exemplo, uma comida orgânica. Então, um agricultor orgânico, geralmente, ele tem muito amor no que ele está fazendo. Ele cuida da natureza e ele faz a venda daquele produto porque ele sabe que o outro quer comprar e ele quer aquele alimento. Então, ele está gerando um produto orgânico. Ele está gerando um produto que tem um mínimo de interferência na natureza. E, enfim, e os bens, aí já é um pouco mais complicado, né? Porque os bens, de qualquer forma, a grande maioria dos bens afeta a natureza. E você se apropriar de uma terra é a coisa mais estranha que existe, né? Você dizer, essa terra é minha, aqui, esse quadrado eu comprei, eu sou o dono. Ou uma casa, que você tem uma casa de concreto, assim, que... Tipo, a hora que o seu corpo se for, fica aquela cor de concreto. Então, assim, hoje em dia está evoluindo, porque nós já temos bioconstruções, né? Já temos coisas que, se o ser humano acabar, a bioconstrução, a natureza dá um jeito de enfim, mas gerar bens já é um pouco mais difícil. Mas vamos partir para um aspecto mais prático aqui, que eu não sei que horas são, acho que... 10h25. 11 horas de respiração? Tá, então vamos lá. Tem uma vivência bem prática que a gente dá pra gente fazer, que é o seguinte. Gostaria de perguntar se todos vocês já estão fazendo o que amam. Vocês fazem o que amam? Estou no fluxo. Todo mundo faz o que ama? Sim. Então essa atividade, eu acho que eu vou até pular. Porque se todo mundo faz o que ama, já é o seguinte. Mas vou contar para vocês rápido, para vocês poderem replicar em algum momento com uma pessoa que não tenha consciência. Então, existe um exercício muito simples para a gente ver se a gente está no fluxo de enriquecer através do nosso Dharma. E esse exercício é bem simples. A gente faz uma lista de todas as atividades que a gente mais ama. O que a gente faz com o maior prazer do mundo, que a gente faria por tempo limitado, que gera muita paz, muito contentamento. Aí você faz uma lista enorme. Faz a lista com o máximo de itens que você conseguir. E aí depois você vai pegar e olhar os 3 itens que você mais tem afinidade. Então você vai fazer a lista e olhar os 3 itens que você mais tem afinidade. Então, por exemplo, no meu caso vou citar um exemplo para vocês entenderem. Eu coloquei, eu gosto de viajar, gosto de conhecer pessoas, gosto de estar com a minha família, gosto de estar na natureza, gosto de ouvir música, gosto de conhecer outras cidades. Enfim, aí fui colocando uma lista enorme. E aí foi colocado para mim, o Leonardo York fez essa vivência, né? Anote as 3 coisas que você mais gosta. Eu pensei, nossa, é meio difícil, né? Escolher só 3, né? Daí eu coloquei assim, conhecer pessoas novas, que é uma coisa que eu gosto muito, estar com a minha família, e amigos, e viajar. São 3 coisas que eu gosto, assim. E aí, a próxima etapa disso é você pensar em profissões ou estilos de trabalho, serviço, que te proporcionem ganhar dinheiro fazendo essas coisas. Então eu fiquei pensando, na época eu já era, né? Fiquei pensando assim, como é que eu posso estar com meus amigos e minha família? Como é que eu posso viajar, estar no meio da natureza e conhecer pessoas novas? Porque daí eu olhei e falei, eu já faço tudo isso. Porque naquela época eu não dava retiro de renascimento, mas eu já dava retiro, eu já viajava, eu já estava conhecendo sempre lugares novos a trabalho, ganhando dinheiro para viajar, para conhecer pessoas novas e depois do renascimento, mais ainda, eu incluía minha família. E às vezes nos retiros, quando é possível, meus filhos estão, a gente está trabalhando em família aqui, então eu vi que eu estava fazendo exatamente o que eu queria. Então essa é uma dinâmica bem simples, que dá para a pessoa entender se ela está no trabalho ou no serviço. Quando a pessoa está no serviço, a resposta dela, ela vai ver que as coisas que ela mais gosta, por exemplo, no caso da Ana, ela deve colocar na lista dela que cozinhar é uma das coisas que ela mais gosta de fazer na vida. E ela vai, nossa, mas eu já ganhei dinheiro fazendo o que eu gosto. Isso é o sinal de que você é próspero. Aí não interessa a quantidade de dinheiro. Não interessa.
Agora, se você tem um objetivo, uma meta e quer aumentar essa quantidade de dinheiro, por qualquer motivo que seja, você tem que utilizar esse caminho, esse viés. Então, por exemplo, vamos pensar no caso, vamos citar a Ana, que é chefe, que trabalha com cozinha. Ela é uma pessoa que está trabalhando através de um serviço. E o serviço é uma das coisas mais difíceis de você, digamos, duplicar. Porque você é você só, você tem 24 horas, você não consegue... Se ela quisesse fazer 10 retiros hoje, ela não dá, velho, só pode fazer esse. Mas que tipo de ideia que ela poderia ter para aumentar essa riqueza? Vamos ver se vocês conseguem compreender onde eu quero chegar. Sim. Como que ela, que tem um serviço que é individual, poderia aumentar a riqueza, gerar mais riqueza na vida dela e na vida de outras pessoas? Você teleentrega, quem sabe, da comidinha. Fazer Tá dando comidinhas cursos, pockets. oficinas. Fazer, já que tá vindo o verão, fazer lancecinhos pocket, saladas, sei lá, todas aquelas coisas deliciosas que tu faz, tudo pocket. Venda a ideia, venda. Pegar teu carro e ir nas praias, ó, né? De inscrever aqui no lance aqui da prefeitura para poder fazer venda, né? E fazer teleentrega também. Gerou um serviço e um produto. O que mais? Colocar os produtos em lojas, né? De produtos naturais, pães. Criar um selinho que identifica teu nome, né? Com teus contatos e vender nos locais de venda de produtos naturais, de rango natural. E agora partindo para o nosso exemplo aqui, que estamos fazendo um curso de formação e aperfeiçoamento de renascedores. Né? Formação para vocês que estão começando, aperfeiçoamento para nós três que já somos. Eu como renascedor, a Brenda, a Prema como renascedor, a gente é um só. Você pode atender uma pessoa por sessão. Então que tipo de ideia que eu posso ter para me multiplicar? Para aumentar o meu serviço, se é só um serviço, porque o renascimento não tem como gerar, tem como gerar produto, depois a gente vai fazer um serviço, esse livro é um produto de renascimento. Claro. Então tem como escrever um livro, levar um curso, fazer alguma coisa assim que gere um produto. Mas partindo para o caso do serviço, e isso também então eu queria chegar com ela ou com qualquer pessoa. O serviço, uma sessão de renascimento. Esse é o serviço. Esse é o serviço. E como é que você pode multiplicar isso se você é um só? Você Tipo, no... passando para frente. Isso, no retiro você está Fazendo passando para multiplicadores, frente, você está Exatamente. multiplicadores que outros também vão te ajudar para que você possa. Exatamente. Tá? E é nessa missão que eu estou envolvido. Que eu tenho o Dharma de compartilhar. Assim, o meu grande talento é que eu sou uma pessoa que eu aprendo as coisas muito rápido e eu transmito bem o que eu aprendi. Eu sou uma pessoa que às vezes tem até dificuldade de aplicar algumas coisas, mas eu tenho uma compreensão mental muito perspicaz. E eu percebi na minha vida, ao longo um dia eu conto para vocês todas as experiências, que eu sou igual aquele cara que carrega uma tocha e entrega para o outro. Eu não sou o dono da tocha. Então, no Renascimento, eu sou um portador da tocha temporária do Rebirth Brasil, porque foi recebida do Leonardo Dor para mim. Estou fazendo isso, só que daqui a pouco eu vou entregar para alguém que eu sei que é... Sabe, a realização de um bom professor é quando o aluno dele é melhor que ele. Com certeza. E só para pontuar para vocês, eu tive um aluno no Exército, que eu fui para um curso, um dos cursos mais difíceis do Exército, e eu saí do curso. Porque eu cheguei lá, vi que não era minha praia e desisti. Só que esse cara se inspirou em mim e hoje em dia ele é o número 1 de Comando Força Especial, o cara número 1 do Exército, um bicho Rambo da vida real. Então eu entendi que o meu papel não era eu ser aquilo, o meu papel era transmitir para ele aquilo. Então, por exemplo, se a Ana tem toda essa paixão e tudo, e qual que seria a forma dela ter mais riqueza? Além disso que vocês falaram, além dos produtos, porque até os produtos têm um limite. É você transferir o teu conhecimento, o teu amor, a tua sabedoria para quem tem o mesmo Dharma. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós temos um Dharma semelhante. Todos vocês têm algum interesse no renascimento. Seja para cura, seja para levar para outras pessoas. E as duas coisas é a mesma coisa, de certa forma. Se você se cura todos. Né? Tem um Então, Rebirth no Chile também ou não? Tem alguém deve ter. desenvolvendo por lá? Eu não conheço, mas com certeza deve ter. Assim, o Rebirth é uma coisa... O Leonardo Dor, se conhecer o cara, vocês vão ver que ele é muito... Uma das coisas que é a paixão dele, que é a minha, por isso que eu me apaixonei por ele, pelo trabalho dele, é a paixão por liderança, líderes. O nosso negócio, meu e dele, é liderança. Tanto que eu não vim pela técnica, diferente da Brenda. A Brenda conheceu pela respiração. Eu, quando ele olhava para mim, falava liderança, e líder, eu falava, não, esse cara é o... E aí eu trago isso na minha vida como uma ferramenta de desenvolvimento de líderes. Porque eu acho que os líderes são a coisa mais importante de tudo. Sempre que alguém é líder e tem uma boa ideia, ele pode influenciar o todo.
E esse é o grande problema do mundo, que a maioria dos líderes são de planetas involuídos e que estão aqui para sugar a galerinha. Por isso que esses 13% dominam. Eles vêm de uma constelação e de um planetinha lá que é escravizador. Eles estão escravizando as pessoas. E assim, nós que somos dessa outra nave, a gente veio numa missão de libertação. E o que eu sinto em ponto disso é que eles têm riqueza, mas eles não são prósperos. Não. Não são Eles têm um felizes. sentimento de escassez É, dentro. sempre tem escassez. É isso. Aí aquele cara que tem, o cara que tem milhões, mas ele não tem liberdade, porque ele sai de casa com um carro blindado, ele tem medo que o filho seja sequestrado, ele tem medo de perder tudo, Eles vivem são presos, são prisioneiros, medo. medo. E eles são ricos materialmente, mas não são prósperos. Não tem tempo, né? Também. Não tem tempo. Então eles são, é aí que a gente vê que existe uma grande diferença entre a riqueza e a prosperidade. Tem pessoas que são bem ricas, mas são sem a consciência da prosperidade. Então existe toda essa diferença. E pessoas que não têm nada em termos de riqueza, mas que são muito prósperas. Exato. Você observar um yogi, um swami, São você vê o cara sempre está feliz, sempre está lá realizado. Realizado, sempre está pleno, sempre está leve, está em um estado de contentamento. Então é esse estado que a gente tem que gerar. Bom, e aí essa vivência a gente faz dessa forma, né? Primeiro você faz as 10 ideias, depois, ou mais ideias, seleciona 3 e vê se você já está gerando dinheiro com essas ideias. Se você ainda não está gerando dinheiro, você anota uma série de profissões e possibilidades de gerar dinheiro com essa ideia. Então, por exemplo, pessoa que gosta de cozinhar, quais possibilidades, quais profissões que envolvem isso? Né? Ser chefe de cozinha, ser nutricionista, ou ser um professor, educador, ser um educador de chefes, tudo que envolve isso aí. Né? Trabalhar, talvez criar um comércio, talvez E um plantar. curso talvez... técnico, de repente, de preparação profissional de futuros, né? Não só um curso simplesinho de fazer receita, mas curso de técnico, formação, de formação de... Então, vocês vão ver que por exemplo, viajar, quem gosta de viajar, quantas profissões que inclui viagem? Muitas. Então, às vezes a paixão dela é viajar e ela não está viajando porque ela decidiu ter um emprego, que ela decidiu ter um emprego, trabalhar o ano inteiro para nas férias ela viaja. E até profissões informais que não existem, assim, digamos, não tão reconhecidas, né, legalmente, que não existe curso de universidade, curso técnico. Por exemplo, tem um casal de amigas minhas que elas estão percorrendo toda a América Latina fazendo o círculo do sagrado feminino. O país todo. Aí fica um tempo num retiro, num período, aí dá sequência, vai para São Paulo, trabalha em São Paulo, aí vem descendo, aí vem para Paraná, faz o Guaraná, aí desce de novo. Assim. E é por acaso alguma profissão que requer 5, 6, 7 anos? Não. É aqui, ó. Só requer amor. É coração. Sabe? Coração no comando. Eu lembro, isso aí que você está me falando, me lembra uma palestra que eu dei na Universidade Federal de Uberlândia. Que foi assim, eu fui para essa universidade e fui palestrar lá. E tinham mais de 100 pessoas. E aí eu perguntei lá assim, quem aqui tem doutorado? Aí tinha uns 12, 13 caras com doutorado. Agora, quem aqui tem mestrado? Tinha uns 30 caras com mestrado. Eu falei, quem está no nível superior? Todo mundo. Eu falei, quem que não tem diploma de graduação superior? Eu levantei a mão. E o Thiago, que era o cara que estava comigo, me ajudando, que tinha organizado o evento, levantou a mão. Os 2 caras que tinham tido a ideia, não tinham nível superior. E tinha lá 100 caras com nível superior. E aí eu perguntei qual era o foco do foco curso? era a respiração. Era uma palestra de respiração. E aí eu perguntei pro doutor lá, falei, doutor, o que você precisa para dar aula aqui na USP, na UFO? Ah, tem que ser doutor, formado nisso e naquilo. E tal. Eu falei, e por que eu estou dando aula aqui hoje? Os caras todos olharam assim perplexos. Eu falei, sabe por quê? Eu tenho um diploma que vocês não estão vendo, que chama amor. Esse diploma você dá aula em qualquer lugar, você faz o que você quiser. Eu vivo exatamente isso que você fala desde que eu saí do exército. Eu não tenho, às vezes as pessoas me perguntam o que você é, o que você faz, eu nem sei falar, porque não é algo formal. E o Renascimento, o Leonardo Dor mesmo é um exemplo, porque ele já viajou o mundo inteiro, há 40 anos ele viaja o mundo, ele formou mais de 10 milhões de renascedores no mundo. Simples, uma coisa que ele descobriu por acaso, né? A Brenda contou pra você, ele descobriu por acaso. Eu estava canalizando, Né? Eu já vi a comissão, né? Então, assim, a gente não precisa estar na formalidade. E é importante compreender isso. Que a riqueza nem precisa. Hoje em dia, os maiores empreendedores do mundo, os mais bilionários, os caras não têm nível superior. A maioria dos caras bilionários não tem nível superior. Vocês sabiam disso? A maioria. Porque são pessoas que tiveram ideias geniais.
e mais do que isso, tiveram a garra de persistir, trabalhar e transformar a ideia em um produto, bem, serviço que gerou riqueza para muitas pessoas. Você vê um exemplo do Steve Jobs da vida, por exemplo. O cara é universitário e tal, mas teve uma ideia que foi atrás da ideia, fez acontecer. Silvio Santos, por exemplo, foi um cara que veio lá de baixo. Esses caras, enfim, no Brasil tem muitos exemplos, né? Aqui, os nossos caras mais ricos do Brasil, a grande maioria foi por ideias. Sim. Enfim, daí depois que você vê todas essas profissões, você pode ver se você se encaixa em alguma delas, se é fácil você acessar, se você consegue trabalhar com aquilo, se vai te gerar alguma coisa. E aí, por último, você pode fazer uma lista de ideias, bens e serviços que você pode criar para gerar dinheiro fazendo o que você gosta.